primeiro órgão a ser destacado aqui corresponde ao CREA, que se trata do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Sendo assim, o arquiteto ou engenheiro contratado, ele deve ter o registro no CREA. E é esse profissional que solicitará o estudo de viabilidade da área. E isso é muito importante, porque as especificidades variam de acordo com a região. Um outro órgão fundamental consiste no Corpo de Bombeiros, onde essa instituição emite um documento que certifica que, durante a vistoria, o profissional do Corpo de Bombeiros constatou que a obra continha todas as condições de segurança contra incêndio que a legislação exige. Um outro órgão imprescindível para a legalização da obra é o INSS, que confere a certidão negativa de débito. A certidão negativa de débito, também conhecida como CND, é o documento emitido pelo INSS que comprova que o contribuinte está regular. E aí é exigido para a regularização de obra na etapa da averbação. A CND ela será emitida somente se não constar restrições à obra lá no cadastro específico do INSS. E aí, quando há restrições, o INSS emite um relatório indicando quais pontos devem ser regularizados. Quanto à Receita Federal, para solicitar a CND mencionada há instantes, o proprietário da construção vai precisar enviar para a Receita Federal a declaração de informações sobre a obra. E aí, após regularizar essa obra na Receita Federal, a CND ela vai ser expedida, permitindo então a averbação no cartório de registro de imóveis. Um outro órgão que desempenha uma função extremamente importante é o Ministério do Trabalho. Entre os documentos para a construção, nós podemos citar também o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E essa é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e também do Emprego que serve para monitorar riscos à saúde dos funcionários e, desse modo, prevenir acidentes. E, por fim, como último órgão ali na etapa de legalização da sua obra, nós temos a Prefeitura. Essa Prefeitura Municipal consta como a última etapa da legalização que vai garantir o número do cadastro do seu imóvel. Como regularizar uma obra? Geralmente, as pessoas tendem a iniciar uma obra sem possuir a aprovação do projeto na prefeitura daquele determinado local e sem ter um profissional acompanhando de perto a execução daquele serviço. Às vezes, a obra chega até ser finalizada, mas na hora da venda é necessário estar com o imóvel regularizado. Outra situação comum é dar início à obra sem a aprovação da prefeitura. Aí a fiscalização bate bem no meio do serviço e a obra acaba por ser paralisada até que ela seja regularizada. Existem 5 passos para poder regularizar um imóvel. O primeiro é regularizar o terreno, pois é importante certificar-se de que o terreno está registrado no cartório de imóveis, conseguindo mapear, identificar e verificar se esse terreno já possui algum registro. Se ele possuir, a pessoa já pode seguir para o próximo passo. Se não, é necessário regularizá-lo no cartório. Outro passo que podemos destacar é dar entrada no alvará de execução. E como é que faz isso? Bem, é necessário saber quais são os projetos que são exigidos para a regularização de um imóvel. Podemos citar entre eles o arquitetônico, o projeto hidráulico, o elétrico. E ao preparar esse projeto de acordo com o código de obra da cidade, é necessário levá-lo à prefeitura e também é necessário emitir um ART de projeto e execução de obras. Com isso, conseguirá a liberação do alvará de execução da obra. Da entrada no alvará de execução. O alvará de execução é o documento que autoriza o início da execução e, portanto, é indispensável para as obras de construção, demolição, reconstrução e requalificação de edificações, podendo ser emitido juntamente com o alvará de aprovação, por meio de um mesmo procedimento, ou se em processos separados somente após a obtenção deste último. Esse alvará mostra às autoridades e cidadãos que a obra foi autorizada pela Prefeitura após a análise e aprovação da documentação do imóvel, dos projetos e verificação de que as atividades executadas naquele local serão supervisionadas por um responsável técnico. Da entrada no habite-se. Mas o que é habite-se?
É um documento obrigatório e que atesta a segurança do imóvel. Por isso, é exigido para a comprovação de regularidade da propriedade perante o município. Todo imóvel precisa de um documento para ser regularizado, que é o habitem, da entrada no cartório de registro de imóveis. É o local onde as pessoas fazem o registro de seus terrenos, casas, apartamentos ou lojas, e onde conseguem informações seguras sobre a verdadeira situação jurídica desses bens imóveis. Ou seja, enquanto não houver registro da compra e venda no cartório de registro de imóveis, o vendedor continuará como proprietário. E sendo proprietário, poderá continuar usufruindo do bem, podendo vender a terceiros, dar como garantia ou até mesmo ser bloqueado por alguma ação judicial. Para a legalização de uma obra, são necessários alguns documentos, como a matrícula do imóvel, que é cadastrada pela Prefeitura da cidade, onde encontra-se informações como descrição simplificada, descrição técnica, titulares de domínio e títulos registráveis. Em seguida, é solicitado o alvará de construção, por meio do projeto executivo, que é enviado para a Prefeitura. Caso o projeto seja aceito e aprovado, o alvará será emitido. Esse documento é de suma importância para a execução da obra. Há também a licença de execução, que autoriza obras e serviços. Ele é obrigatório para a construção civil. Para sua emissão, é preciso que o projeto arquitetônico seja aprovado. Outro documento bastante importante é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, gerada pelo profissional encarregado da elaboração do projeto, que deve ser entregue junto ao plano de construção, pois prova a ligação dele com o profissional. Recomenda-se que o proprietário certifique-se que esse documento foi entregue. Comprar um imóvel, ainda que seja para investir, não é somente pagar e pegar as chaves. Há documentos essenciais para os compradores terem em mãos. O habite-se é um deles. O que é e como tirar o habite-se? É necessário para novas construções, obras e reformas. Trata-se de um documento que atesta que a residência foi construída de acordo com as normas estabelecidas pela prefeitura local. É necessário tanto para novas construções quanto para obras e reformas, além de ser extremamente relevante para provar as condições de segurança de uma casa ou apartamento. Essa espécie de certidão do imóvel é obrigatória por lei, logo a ausência dela pode acarretar em penalidades. Como obter o certificado? Quando a obra é iniciada, a construtora é responsável por levar o projeto até a prefeitura. Somente depois que o projeto é aprovado, a construção pode começar. Registro de imóveis. O registro de imóveis é um documento que transfere de forma definitiva a titularidade de um imóvel. Quando concluída essa etapa, o comprador passa a ser responsável pelo pagamento do IPTU e pode reformar o imóvel ou vendê-lo, por exemplo. Importante: caso o imóvel seja financiado, só é possível fazer o registro quando o bem está totalmente quitado. Nesse caso, o banco emite outro documento, chamado termo de quitação. Então, o comprador leva esse termo ao cartório de registro de imóveis e faz o registro. Quem adquiriu um financiamento não precisa estranhar essa diferença, pois as etapas descritas aqui se referem à compra feita à vista. Quem compra um imóvel por meio de financiamento só corre o risco de perdê-lo em caso de inadimplência. Cadastro dos contribuintes. Cadastro na prefeitura. É indispensável para um bom funcionamento da gestão municipal, pois além de servir como base para a arrecadação, também é importante fonte de informação para o planejamento das políticas públicas municipais. O cadastro dos contribuintes pode ser dividido em duas categorias, a saber, cadastro imobiliário e cadastro mobiliário. No presente, iremos aprofundar um pouco mais sobre o cadastro imobiliário, que também pode ser conhecido como uma inscrição mobiliária da residência ou do imóvel que está sendo tratado. O cadastro imobiliário é aquele que é referente aos imóveis urbanos, utilizado como base para cálculo de tributos do IPTU e TBI, além de servir para o lançamento de certas taxas de serviço público, como por exemplo, a taxa de coleta de lixo. Os seguintes dados estão registrados: identificação do proprietário do imóvel, identificação das características do imóvel, tais como endereço, área territorial, lote e valor venal. Já o cadastro mobiliário
contém informações sobre as pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas ou sociais no município e é usado como base para tributos do ISS e o lançamento de taxas referentes a essas atividades. Os seguintes dados estão registrados: nome de pessoas ou razão social, endereço, domicílio, número do CPF ou CNPJ, os números das inscrições estadual e municipal, se houver, a atividade exercida e entre outros documentos que são importantes para esse processo de registro na prefeitura.